mensagem aqui desesperado. Se eu tinha conseguido ensinar. Essa é a Magali. Ela me ligou 9h30 e falou: Alexandre, estou preocupado que você me mandou o link. Eu falei: não, já eu te mando o link da transmissão mesmo. Tá? Agora ela ligou agora um pouquinho aqui e falou: deu tudo certo, deu, tá tudo certo, já consegui. Ela já me mandou seu contato, tá tudo aqui no celular. Tem que recarregar a página, entra e sai novamente, ela preocupada. Não, ela falou, ela mandou aqui, tá? Bom, ó, Marcelo, nós já estamos ao vivo, só que o pessoal já está acostumado, daqui 2 minutinhos a gente inicia, só para dar tempo do pessoal entrar, de compartilhar. Só para lembrar, o Vado acabou de entrar, nós estamos, isso eu acho que eu nem comentei com você, eu falei para você que eu sou de São Carlos, e nós temos uma parceria que é surpreendente, né, por incrível que pareça, no movimento espírita, com outros centros de São Carlos, inclusive o centro que eu frequentei e tal. Então, todas as transmissões nós temos feito nos 2 canais, tanto na nossa página como na página do nosso lar em São Carlos. Uhum. Então, eles estão com a gente também ao vivo. Que bom. Ótimo. Muito bom. Bom dia a todos, né? Quem está entrando, eu vou ver que está sendo uma luz aqui que melhore essa imagem. Deixa eu ver aqui. 1, 2. Deixa eu ver se melhora. Não. Melhorou um pouquinho. Não, tá ótimo. Tá. Bom, 10 horas. Marcelo, o pessoal vai compartilhando com a gente aí, vai entrando. Bom dia de novo, né? Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Pessoal, a gente brinca que a gente engana todo mundo, mas não funciona mais. A gente fala como se não tivesse conversado antes. A gente fala, bom dia, bem-vindo, mas a gente já conversou. Aí eles já descobriram que é mentira, que a gente faz isso de sacanagem. E eu, né, Alexandre, eu como bom jornalista, já fico entrevistando o Alexandre, né, que o jornalista é muito perguntador, né, então, se deixar, eu fico entrevistando. Mas, Marcelo, primeiro, antes da gente começar, muito obrigado, né, pela atenção, por ter topado. Agradecer a Magali, que foi de uma generosidade com a gente, um cuidado, um carinho impressionante. E a gente estava falando no Fora do Ar, né, que antes de bater o papo com você, a gente conversou com o Wagner, com o Leonardo e com a Sandra, né? Uhum. E foram, assim, bate-papos extremamente agradáveis. A Sandra não tem como, assim, as pessoas ficaram simplesmente encantadas. Eu estava te falando, as pessoas conheceram a Sandra muito, né, do movimento espírita, muitos por conta do trabalho da Meli, né? Mas, assim, a conversa foi as pessoas comentando depois, né, mesmo durante a transmissão, ficaram apaixonadas, assim, né? As pessoas ficaram realmente... parecia que a gente, aquilo que eu te falei agora há pouquinho, que a gente se conhecia há anos, assim, foi um bate-papo realmente de amigos, foi uma surpresa extremamente agradável, apesar dela já ter sido muito simpática, desde os contatos por telefone e tudo, no bate-papo foi uma coisa assim que nos deixou realmente impressionados com o tamanho, não só do carisma, mas da generosidade. Foi um aproveitamento para todo mundo incrível, foi surpreendente mesmo. Alexandre, eu fiquei muito impressionado, eu não conhecia a Sandra, né, antes do filme, e eu fiquei muito impressionado com a força dela e, ao mesmo tempo, com a suavidade dela. Então, o carisma, realmente, ela tem uma presença absurda, ela passa uma emoção muito forte, né, muito verdadeira, e eu acho que ela passou essa informação e passou força e, ao mesmo tempo, suavidade para a Meli, né? Então, ela emprestou e doou todo o talento dela para a construção dessa personagem, que, na minha opinião de autor, eu vejo uma Meli muito mais forte, né? E com o destaque que ela merece, muito mais no filme do Wagner até, também graças a Sandra, do que na própria biografia. Eu me lembro que depois quando eu vi o filme e vi a Meli da Sandra, eu fiquei pensando, nossa, mas
será que a Amélie está bem representada na biografia? Assim, eu acho que eu devia ter mais peso, né, para a Amélie. E aí a Sandra, que é generosa, falou, não, a Amélie estava no livro. Aí eu fiquei um pouco mais tranquilo. Ela fez esse comentário com a gente no bate-papo de sexta-feira, e aí eu acho que você tocou num ponto que a gente conversou muito com ela, e tinha até, independente da Sandra, a gente já tinha essa dúvida com relação a você. Nós percebemos, Marcelo, depois do filme, principalmente, o livro eu sou suspeito, porque muita gente, às vezes, vai bater papo ou participa de algum tipo de palestra, não sei o quê, e eu sempre indiquei muito a biografia que você fez do Kardec, porque para mim foi muito marcante, assim. E com relação a Amélie, e você também falou que se surpreendeu, eu acho que para o espírita, de uma forma geral, a figura da Sandra ou da Amélie no filme trouxe para a realidade do movimento espírita uma pessoa meio desconhecida, né? Um personagem que não teve o valor, não era dado a importância que o filme mostra deixa muito presente, né? A ponto da gente conversar isso com a Sandra e com alguns amigos, antes até da gente conversar sobre isso, de que nos passa a impressão de que se não tivesse existido a Amélie, se a Amélie não fosse essa força que mostrou, talvez nós não tivéssemos Kardec. Né? Eu concordo. Foi que a gente ficou, quem assistiu o filme, né? Eu concordo, Alexandre, porque assim, a história do professor, né, Rivai, é uma história de luta e é uma história também em alguns momentos, de extrema solidão, porque ele se afasta do passado dele de professor, né, muito ligado à ciência, e ele entra por um caminho novo que é atacado por ex-companheiros de ciência. Então ele vai e se torna alvo de ataques da imprensa, de ataques à ciência, de ataques da igreja e também de decepções, inclusive dentro do próprio movimento. Então, se ele não tivesse essa mulher aguerrida, firme do lado dele, ele talvez não fosse, claro, tão longe, né? Talvez não tivesse escrito tantos livros, talvez não tivesse tido força para escrever quase que de próprio punho, sozinho, todas aquelas edições da Revista Espírita, então a Amélie foi fundamental. E eu vejo uma coisa, Alexandre, depois, porque quando você escreve um livro, você se coloca na pele do personagem, né? Então eu tentei me colocar na pele do professor e do Kardec, que a pele é uma pele difícil de você caber nela, porque ao mesmo tempo que ele se torna um missionário, principal divulgador, né, da doutrina, além de codificador dela, ele se torna também um fiscal da doutrina. Então, você conciliar os papéis de divulgador e de fiscal, às vezes te leva a uma situação de solidão, né, de um combate que pode ser solitário. Eu acho que ficou muito... Para quem assistiu o filme, e aí com contato com o Wagner, depois o próprio... E todos, né? O que eu acho muito interessante, e você me falou agora um pouquinho fora do ar nesse sentido, mas o Wagner falou a mesma coisa, o Leonardo falou a mesma coisa, e a Sandra também, assim, dessa surpresa de quem era a Amélie, né? E eu falei para a Sandra isso, eu achei que ela tratou... Ela é extremamente meiga, né? Ela passa todo um carinho com o Kardec, com o Leon, e, ao mesmo tempo, uma força muito grande, né? Que eu acho que esse movimento da Amélie, independente para a doutrina, achei extremamente importante, porque eu acho que ela não tinha, não se dava a importância que ela teve em relação a todo o trabalho do Kardec, mas ela traz para uma realidade, nós estamos falando de 150 anos, que não tinha representatividade ou respeito que poderia ter ou deveria, mas para hoje também, né, Marcelo? Quer dizer, eu acho que essa mostra da importância da Amélie dentro da doutrina espírita, eu acho que respingou, inclusive, nos movimentos culturais normais, né, independente da doutrina espírita, né? Como eu te disse, eu acho que o espírita não tinha essa visão, pelo menos, infelizmente. E, de uma forma geral, a própria sociedade, né? Quer dizer,
ainda tem esse olhar de que é o sexo frágil, e ela mostra uma força absurda, né? Que para a realidade nossa do dia a dia, talvez, se as pessoas... Por isso que eu falo que o filme não é... Você já falou isso, o Wagner já comentou, que não é um filme religioso, né? Não é uma... eu acho que tem vários aspectos do filme que tocam a gente em situações normais, né? Do cotidiano. Esse da mulher, eu acho que foi uma coisa muito marcante e que as pessoas poderiam aproveitar, né? Eu acho, né, Alexandre, que existe sim, né, um machismo arraigado, né, assim, que é isso, que persiste desde 150 anos atrás, muito antes disso, e até hoje também. A gente sabe, você sabe também que você tem uma história longa também no espiritismo, a gente sabe a força da mulher. Em cada centro espírita do Brasil, a gente sabe exatamente o quanto elas lideram as campanhas, os estudos, o atendimento fraterno. Eu já fiz e faço muitas palestras, né, fazia presenciais nos centros, e cada casa dessas eu entrava e eu via a mobilização das mulheres, né, na educação, no apoio psicológico às famílias. Então, a Meli, eu acho que representa um pouco a força dessas trabalhadoras que estão em todas as casas espíritas do Brasil, né, do mundo. Eu acho que foi... Para mim, foi muito marcante o filme, eu falei para a Sandra, e é interessante isso que eu te falei. O Wagner falou muito isso, você está falando muito isso, o Leonardo falou muito isso. Então, eu acho que marcou nesse sentido. Eu acho que não tinha... O movimento espírita não conhecia a Meli. Eu acho que depois, o Madame Kardec, que é um livro que foi extremamente feliz na construção também, mas só a partir daí, né? Quer dizer, nós estamos falando de uma personalidade muito importante para a doutrina espírita e de que realmente era meio inexistente, né? Ela era a mulher do Kardec, né? Era um porta-retrato que tinha ali, tem a Meli, mas nunca foi dada a importância. Isso me surpreendeu. E o filme, e aí eu acho que a Sandra realmente tem um peso muito grande, que ela conseguiu, eu falei para ela que ela conseguiu construir essa imagem, né? E ela falou, inclusive ela comentou no bate-papo, falou, mas eu falei para o Marcel que ela já existia, eu não inventei nada, né? Falou mesmo. Ela é um bom. Mas, Marcelo, você deve ouvir essa pergunta 1 milhão de vezes, né? E eu ouvi do Wagner, quando eu comentei isso com ele também, falei, não adianta, né? Todo mundo vai te perguntar. E muita gente que te conhece sabe, você se diz não espírita ou ateu em alguns momentos, enfim, mas assim, você falou uma coisa, e eu vou aproveitar o bate-papo de quarta-feira com o Bial, falando com a minha esposa, que você fez um comentário, acho que logo no comecinho, de que nós não viemos a passeio. E isso dentro da realidade do movimento espírita, nós utilizamos muito isso, né? Nós sempre, quando nós vamos falar com o pecado da educação infantil ou da mocidade, a gente sempre usa esse argumento. Isso é do Marcel, ou essa história toda da construção da biografia do Kardec, do contato com o Chico, isso foi... Você descobriu isso nesse movimento todo de trabalho que você fez da biografia do Chico e do Kardec, dentro da doutrina, ou isso é do Marcel, independente de qualquer coisa que tenha vivido? Não, Alexandre, eu acho que não era meu, não era consolidado, não, porque quando eu fui até o Chico, isso faz 25 anos, então eu era um jovem, né, repórter do Jornal do Brasil, e eu estava naquela vida de trabalho, vamos escrever matéria, vamos fechar essa edição aqui do jornal, mas sem ter uma reflexão clara sobre o nosso papel na vida, né, no dia a dia, né, em relação ao outro. Eu não tinha essa consciência. Mas quando você entra em contato com uma trajetória do Chico, por exemplo, né, que eu entrei há 25 anos, você vê o quê? Você entra em contato com a história de um missionário. Ele era uma pessoa que estava devotada a uma causa e que estava devotada ao outro, essencialmente ao outro. E era uma pessoa que falava frases assim que sempre que me marcaram, que foram me transformando. Quer dizer, uma delas era: o trabalho engrossa o fio da vida. Ele falava: o trabalho engrossa o fio da vida.
Depois ele me falou uma outra frase também, quando eu perguntei para ele: Chico, você vive com tanta dificuldade, você tem que ficar fazendo campanha de arrecadação de donativo para poder doar, por que você não pega uma parte dos direitos autorais dos seus livros, né, e reverte para a sua casa e tudo, para suas ações? E aí ele falou o que ele sempre falava, ele falava: os livros não me pertencem, eu não escrevi nada, eles, os espíritos, escreveram. E aí ele repetiu isso e falou para mim assim, ficou pensativo e falou assim: graças a Deus aprendi a viver apenas com o necessário. O que eu acho, eu demorei, só com o tempo eu consegui entender a força dessa frase. Eu acho assim, a entrada no território do Chico Xavier e o meu contato com a doutrina, eles aumentaram a minha responsabilidade em relação à vida, as nossas escolhas, me conectaram realmente mais com o outro. Então, assim, no mínimo, você aumenta a sua empatia ou a sua compaixão quando você entra em contato com a doutrina, né? Então, assim, eu fui transformado sim, pela doutrina. Eu hoje penso muito qual é a nossa missão aqui, de cada um de nós, e eu digo que não precisam ser missões grandiosas. Por exemplo, a missão de criar um filho bem criado já é uma bela missão, mas um sentido de missão e uma medida do que é necessário. Eu acho que se a gente encontra esses dois pontos, a gente já consegue se equilibrar um pouco mais na vida, porque a vida ganha mais propósito. Eu perguntei isso porque eu falei com o Wagner desculpa, com o Leonardo falou porque ele vem toda uma família. Ele falou, quando eu conversei com ele, eu liguei e falou: olha, Alexandre, eu não sou a pessoa indicada, porque eu não sou espírita. Você vai querer falar de doutrina comigo? Eu tenho até vergonha, porque minha família é toda espírita, toda envolvida com isso, e eu não sou. Eu não sei, eu não vou servir para nada. Eu, não, nós vamos bater um papo sobre o filme, sobre a construção do canal. Não, então tudo bem, então eu topo. E ele fez um comentário no comecinho do bate-papo que me chamou muita atenção, e de que aí você falando também. E a gente, para não colocar formas, né, ou rótulos, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Falou: mas vocês espíritas são diferentes. E aí você está falando, tem algumas coisas que mudaram. E é claro, e aí você tocou também num assunto que é muito importante para o movimento espírita, de uma forma geral, quem está trabalhando ou envolvido, né? Olha, não precisa ser grande coisa, né? Eu ser uma pessoa correta é uma grande missão. Né? Eu ser um bom pai é uma grande missão. Eu estou fazendo a minha parte bem feita. Quando, na verdade, parece que as pessoas que criam esses mitos, né, do Chico, Kardec, e aí eu fico assustado porque não é uma admiração pelo trabalho, né? Eu acho que, infelizmente, a gente tem essa tendência a mistificar, né, a criar o intocável, quando, na verdade, ele fez a parte que cabia a ele, né? Falou: talvez eu não consiga fazer o que o Chico fez, mas talvez não seja isso que eu tenho que fazer, não foi isso que eu vim fazer, né? Eu vim para ser um bom pai, vim para ser um escritor, para ser um repórter, enfim. Isso eu acho muito importante, porque às vezes a gente não faz com essa desculpa, né? Mas eu nunca vou conseguir fazer o que o Chico fez. Mas não precisa fazer o que o Chico fez, né? O que o Chico fez era para ele fazer, né? Isso. E é isso mesmo, Alexandre. Eu acho que tem uma história do Chico que eu estava me lembrando, que era uma senhora que foi no centro dele. Eu estava lá nesse dia, nessa noite, né? E era uma senhora muito falante, vibrante, toda entusiasmada. E aí ela falava muito alto e estava o marido dela muito tímido do lado, assim, todo recolhido, né? E a mulher falou para o Chico: Chico, você não sabe, esse homem é o melhor homem do mundo. É bom pai, é bom filho, é bom patrão, é bom avô, ele é bom tudo, mas ele tem um defeito grave. E aí o Chico: qual? Aí ela falou assim: ele não é espírita. E aí o Chico falou: mas se ele é isso tudo, não precisa ser espírita de jeito nenhum, deixa quieto, deixa quieto. Não muda não, né? Não muda, não mexe, né? Então é isso que você está falando, é exatamente isso, que
que é, às vezes, a pessoa usa até a desculpa de não, ser espírita, eu não vou conseguir ser, porque é muita responsabilidade, porque vai ser muito trabalho, e como é que eu vou chegar aos pés de um Chico Xavier, eu vou chegar aos pés de um Kardec, mas não é isso. Se você for bom, e aí você entra nesse conceito da reforma íntima, né, da responsabilidade em relação ao outro, da conexão verdadeira com o outro, se você seguir esse caminho, você já está num ótimo caminho, né, num ótimo. Não precisa abrir, que nem, né, você fazer o que o Chico fez, que é que o Chico abriu mão da própria privacidade, que eu acho que isso é muito difícil, né? Ele abrir mão de dinheiro, para ele era até fácil, porque realmente dinheiro não estava entre as prioridades dele, nenhum, nem pouco, ele não estava ligando. Mas a privacidade, eu imagino que durante muito tempo tenha sido muito sofrida a exposição que ele se impunha para divulgar o espiritismo. Então, realmente, ele e o Kardec, eles foram um pouco, assim, as últimas consequências para levar a mensagem adiante, e, no caso do Chico, para ser um exemplo vivo, né? Ele é quase como se, eu brinco, é quase como se o Chico tivesse nascido com um manual de instruções, né? Ele abria o livro dos Espíritos, que vocês estudam aí, que eu sei que vocês estudam muito, abria o livro dos médiuns e ia aplicando na vida, como um exemplo vivo, essas lições. Muito cuidado com ambição, muito cuidado com vaidade, muito trabalho, pouca reclamação, né? Eu digo assim, que ele tinha um sentido de aceitação enorme também. Não só um sentido de missão, como no caso do Chico, ele não só ele aceitava as dores, ele chamava as dores de as minhas queridas enfermeiras, por exemplo, né? Então, tudo que ele via que os obstáculos eram uma maneira de ele crescer, E ele via o trabalho como uma maneira de ele ganhar tempo nessa passagem por aqui. Eu via ele muito nessa luta de que vou trabalhar, quero vou escrever, e vou divulgar doutrina, e vou atender as famílias enlutadas, e eu acho que muito nessa... ele tinha um desejo, uma potência de vida muito grande, né? Então, isso a gente aprende, não precisa ser espírita, né? Quando formalmente é espírita. E aí eu vou usar um termo, antes que eu esqueça, o Rossandro, outro dia, me definiu numa live, primeira vez que eu ouvi isso, ele me definiu como espiriteu. Espiriteu. Eu adorei, achei ótimo. Então, já consigo falar que eu sou espiriteu. Mas, e tem outra coisa, Marcelo, aproveitando de novo o bate-papo na quarta-feira, quando foi perguntado, porque isso é uma pergunta constante que a gente faz muito, né? A gente se questiona, ou principalmente nós tivemos algum contato, nós tivemos alguns papos com o pessoal de fora do país, né? Em parceria com o Nosso Lar, que eu estava te falando, nós falamos com o pessoal do Japão, falamos com o Charles na França, falamos com a Cristina na Noruega, e o questionamento sempre foi muito isso, e saiu esse assunto na quarta-feira, né? Por que no Brasil deu tão certo, né? E a Dora e o Biel falam muito por lá, mas tem todo uma religiosidade, tem as religiões afrodescendentes, as culturas, e você foi muito enfático, me chamou muita atenção quando você disse, não, nós tivemos Chico Xavier. Uhum. E eu concordo plenamente. Quer dizer, eu acho que se não tivesse existido Chico no Brasil, talvez nós tivéssemos relegado a mesma realidade da maioria do mundo, né? Quer dizer, somos poucos, mas dentro da estrutura da doutrina espírita no mundo, o Brasil é extremamente considerável a quantidade que temos de adeptos ou de simpatizantes, né? E você foi muito enfático na hora que você falou isso. Até comentei com a minha esposa na hora, eu falei, eu acho que foi uma surpresa, inclusive, para o Bial e para a Dora, a hora que você respondeu isso. Foi. Os dois caminharam para esse lado e você falou, não, nós tivemos Chico Xavier. E assim, os dois tomaram um susto. E acho muito isso. Você conviveu, né, para você fazer a biografia, você contou algumas coisas no dia do bate-papo, e você contou que foi primeiro por uma parte jornalística, mas
Nos chamou muito a atenção, Marcelo, principalmente na quarta-feira. Eu tinha visto algumas outras entrevistas suas, mas me chamou muita atenção o olhar de carinho e não de admiração. É isso que eu falei para você, não é a admiração do mito Chico Xavier. Quando você falou 3 ou 4 vezes do Chico, você nos passa uma admiração e um carinho de afeto, não de admiração pelo trabalho só. Como que é essa relação? Porque você foi para fazer uma matéria jornalística, uma biografia, pura e simples, como talvez fosse. Mas acredito eu, e gostaria que você contasse, é muito diferente depois de conhecer um ser que nem o Chico Xavier, né? Quer dizer, talvez por isso essa admiração, não sei, mas me chamou muita atenção isso no dia. É uma admiração mesmo, Alexandre, porque eu acho assim, era uma pessoa, obviamente, extremamente generosa, extremamente paciente. Então você beijava, as pessoas beijavam a mão dele, ele beijava a mão da pessoa de volta também. E ele me faz lembrar de uma frase do Kardec, que o Kardec, quando ele cunha aquela frase, fora da caridade não há salvação, eu demorei a entender a força dessa frase, sabe? Assim, antes, vendo de fora como um leigo, eu achava ela muito impositiva, essa frase, fora da caridade na salvação. Quando eu entendi o contexto dessa frase, o contexto era o seguinte: o Kardec ele estava muito decepcionado com algumas fraudes que aconteciam, mistificações, né, supostos pseudo-médiuns que depois se revelavam, inclusive ilusionistas mesmo de teatro. E ele começou a ficar muito incomodado com o foco nos fenômenos, que ele passou a chamar de o pré-primário, infância do espiritismo. E ele começa a renegar e a fiscalizar muito supostas curas espirituais, materializações, etc. E ele fica muito atento a isso. Ao mesmo tempo, ele estava sofrendo ataques e mais ataques da imprensa, da ciência, e às vezes ele era até ridicularizado em cartoons ou em matérias irônicas, né, naquela França racionalista. E aí ele vira e fala o seguinte: vocês estão rindo de quê? Ele pergunta. Será que vocês não perceberam que o materialismo mata? E aí ele fala: qualquer um pode questionar os fenômenos, mas quem há de questionar a caridade? Então eu vejo muito no Chico essa verdade da pessoa que ela não só pregava a doutrina, ela praticava a solidariedade. Então, é assim, você vai renegar ou você vai negar a generosidade, a solidariedade de um Chico Xavier. Você pode ser ateu, você pode ser cético, você pode desconfiar dos fenômenos, você pode não acreditar que a vida continua depois da morte, mas você não pode negar que filas e filas e filas de pessoas davam voltas em torno do quarteirão de Chico, rumo às campanhas de doação dele. Você não pode negar que ele ajudou a criar uma rede imensa, que vocês conhecem muito bem, vocês fazem parte dessa rede, que é uma rede de estudo do Evangelho e de prática da solidariedade. Eu falo que os centros são polos de estudo e de solidariedade espalhados pelo Brasil, e o Chico estava no centro desse trabalho, fazendo essa rede aumentar. Então, assim, não dá para eu, num programa, né, do Pedro, em qualquer programa, chegar e falar assim, não, o espiritismo ele cresceu no Brasil por causa de uma raiz afro, não. O Chico ele foi para frente das telas, ele foi para a rede nacional, e ele, numa TV Tupi, que tinha uma audiência enorme, ele chegou a conquistar quase que 100% dos televisores ligados na madrugada. Então, né, ele foi homenageado pela Rede Globo, pelo Vanucci, né, o Vanucci era espírita, era um diretor muito
poderoso na Globo, em especiais em que celebridades enormes do Brasil, como meu Deus, o Roberto Carlos, o Tarcísio Meira, Glória Menezes, no auge, né, esse casal estava no auge, todos eles homenageando o Chico. Então, inclusive, o quê? Famosos católicos, porque viam o Chico, e o Chico se colocava assim, não como uma pessoa que cobrava uma conversão ao espiritismo. Ele se colocava como uma pessoa com espírito cristão. Cristão. Ele falava, o nosso berço é o mesmo berço. Então, essa abertura dele atraía para o centro, e eu vi 2 freiras paramentadas numa noite, entre os frequentadores. Eu soube que padres também iam lá e chegavam aí até o centro do Chico, inclusive com as batinas, né? Então, ele era um homem que, ao não cobrar uma conversão de alguém, uma adesão do espiritismo, ele abriu o caminho para o espiritismo. Então, o papel dele é fundamental, eu nem questiono. Não, mas foi, assim, na hora que eu vi você falando, assim, e eu senti muito que agora eu e o Bial se assustaram com a sua resposta. Eu não sei se ele estava esperando que você continuar o discurso, mas eu percebi que os dois tomaram um certo tranco, assim, de um choque de realidade do que é, né? E é engraçado, Marcelo, e você deve ter sentido isso, com certeza, em relação principalmente a essas biografias, né? Eu lembro muito, nós criamos uma amizade muito grande com o Saulo, e o Saulo falava muito isso que você fala. Eu admiro o que ele faz, não sei o que é ser espírita, eu só admiro o que esse cara fez. Ele é completamente à parte, ele simplesmente faz o que está escrito. Ele é exemplo daquilo ali na prática, né? Ele não fica tentando me convencer de ser espírita, como você falou. Ele viveu e foi o exemplo vivo do que a doutrina prega, né, ou mostra. Isso é muito assustador, né, porque, peraí, tá ali, né, a gente tem um manual. Quem, sendo espírito, eu sempre brinco que o manual tá ali, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser, vai descobrir depois qual é a realidade da situação. E ali, né, Alexandre, o Chico, ele falava muito isso, né, se alguém duvidasse dele, por exemplo, ou se alguém quisesse saber mais sobre o espiritismo, sobre a doutrina, sem passar por ele, Chico Xavier, ele falava assim, na dúvida, leiam Kardec. Ele falou, na dúvida, leiam Kardec. Então, eu acho que uma das coisas que eu falei com o Wagner, né, e o Wagner, a gente conversava entre a gente quando o filme ia estrear, e eu tinha muito o desejo, eu acho que isso aconteceu muitas vezes, de que o filme levasse as pessoas às livrarias para lerem a obra do Kardec. Então, eu acho que isso não era para lerem a minha biografia. Eu queria que eles fossem até o livro dos Espíritos, até, né, o livro dos Médiuns, até o Evangelho, porque eu vou te falar, e você sabe disso, Alexandre, eu sei que os centros espíritas, os trabalhadores do centro sabem disso. Você vive no Brasil hoje uma epidemia de suicídio. Eu já cheguei em centros espíritas no Brasil e que estavam em luto. Assim, algumas vezes eu cheguei, principalmente no ano passado, que eu vi aquilo, com luto de pessoas frequentadoras do centro que tinham acabado com a própria vida. Eu conheci uma professora de uma faculdade de comunicação em Campinas, uma jovem professora, mas que já estava há 15 anos lecionando, que ela disse que o que mais tinha na sala de aula agora, entre as alunas, eram alunas que usavam camisas de manga comprida para esconder marcas de automutilação, por exemplo. Então, é o quê? É uma situação extrema, que eu vejo, de depressão, e que eu acho que tem muito a ver com uma desconexão, que é o quê? Todo mundo, hoje a gente usa esse termo, você está conectado? Está conectado?
Só que você está conectado com o quê? Você está conectado com uma tecnologia, por exemplo, mas até que ponto aquela família, ela não está cada uma no seu quadrado, um filho adolescente num quarto, exposto às fantasias da internet, né, às ilusões da internet, às falsas felicidades da internet. Você tem um pai e uma mãe também sobrecarregados o tempo inteiro nessa telinha particular. Então, você tem uma falsa conexão e você tem uma solidão em muitas casas, de falta de diálogo. Então, quando eu falo e eu torço e eu vou ao combate, né, ao bom combate com Wagner, por exemplo, que é um trabalhador, né, incansável, eu chamo ele de Wagner o Destemido, né? Quando a gente vai para o front, a gente vai com muita vontade de que as pessoas saiam do cinema, no caso dele, do Wagner, e entrem numa livraria e abram livros, né? Porque são livros do espiritismo, porque são livros que transformam e são livros que salvam vidas. E a gente sabe disso, né, Alexandre? Vocês sabem exatamente, né? Quantas vidas não são salvas e não são transformadas pela leitura dessas obras? Você tocou num ponto, Marcelo, você até citou uma coisa que eu tinha marcado, porque eu vi uma entrevista sua uma vez, você falando justamente disso, das cartas que Kardec recebia. Você citou um trecho do que eu procurei, esse bate-papo seu também, de que ele recebia muitas cartas dizendo isso, né? E o filme retrata isso, né? Naquela passagem da ponte, que infelizmente era um ponto complicado. O Wagner até contou que foi muito difícil filmar ali, né? Por conta desse medo do suicídio lá. E você cita isso justamente, né? De que Kardec recebia muita carta falando: olha, esse livro fez eu não me matar, eu não me suicidar. E você citou esse trecho vocês estão rindo do quê? O materialismo mata, né? Me chama muita atenção que você colocou na sua entrevista esse dia. Vou até ler para não falar bobagem. E você falou que nesse mesmo texto ele disse que trocaria todos os títulos, diplomas e honras da carreira de professor por uma única carta dessas, né? Testemunho de quem encontrou novo sentido e significado para a própria vida, entrar em contato com a doutrina. E como não tem coincidência, nós estamos tentando, Marcelo, e depois até vou pedir sua ajuda, inclusive, para aproveitar, à vontade. Nós tínhamos um projeto antes da pandemia, setembro, outubro, de tentarmos, e agora nós vamos fazer online, estamos conversando, de alguns segmentos, né, religiosos, doutrina espírita, católica e uma evangélica, inclusive para bater papo em relação às campanhas ou movimentos que existem em relação à prevenção do suicídio. Eu até comentei com os dois que eu conversei, com o padre e com o pastor, que nós vamos ter um cuidado muito grande de não entrar no depois, né, do suicídio, porque aí cada um realmente tem uma visão, e aí eu acho que seria delicado e indelicado, na verdade, se a gente entrasse por esse lado. Mas na preocupação de campanhas do que para fazer para evitar essa ação. Como a gente estava conversando, nós temos o atendimento fraterno e é assustador a quantidade, as pessoas, nós não imaginamos, nós, no dia a dia, o tamanho do desespero que as pessoas têm, né? Essa solidão, embora hoje, mas hoje nós temos a internet que conecta todo mundo, mas muito frio, muito distante, né? Muito impessoal. Nós não temos... esse é um cuidado que eu falei para você, que a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, do presencial, né, do contato. Por isso que as pessoas falam: nossa, mas está sentindo muita falta do convívio na casa espírita, porque não é a mesma coisa, embora tenha facilitado muita coisa. Quer dizer, provavelmente o Marcelo não viria no Amigos do Bem, por ser longe, por ser complicado, enfim. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade, como eu te falei, de começar com o Japão, enfim, tem essa abertura. Mas nós sentimos que a cada dia o índice de desespero, de depressão e de suicídio tem aumentado assustadoramente. E a doutrina tem, eu acredito que nós temos uma ferramenta, e isso fica claro, né, nas exposições de Kardec, você quando comenta isso nesse texto, da prevenção, no sentido de que, olha, é complicado, e um cuidado muito grande. Eu sempre digo para os companheiros de doutrina que nós precisamos tomar um cuidado muito grande como tratar isso, porque, olha, você vai ter consequências, não faça isso. Eu acho que é o contrário, né? Na verdade, olha, tem coisa boa para viver, é o inverso, né? Isso. Né? Nós temos coisas para fazer aqui, não é o problema de acontecer depois, né? O depois é um outro problema, não vamos cuidar lá na frente, mas eu acho que a prevenção disso, o cuidado com as pessoas e a ferramenta que a doutrina nos dá
em relação a valorizar essa existência é muito importante, inclusive para o movimento espírita. Eu sempre digo que, mas a gente tem que alertar, porque depois vai ter consequências. Não. Eu acho que é o inverso. Eu acho que nós temos que preocupar com o agora. Né? Olha, você tem uma vida e nós precisamos aproveitar essa daqui, né? Alexandre, olha, eu concordo 100%, e aí eu me lembrei de outra história do Chico, que tem tudo a ver com o que você está falando, que era assim, muitas vezes as pessoas chegavam perto do Chico em busca de respostas assim mágicas, do tipo, eu estou sofrendo tanto porque qual é o meu karma, Chico? Ou será que numa próxima vida eu voltarei assim, em melhores condições, né? E aí o Chico olhava com muita suavidade também, e também com uma certa autoridade que ele tinha também, ele falava assim, cuida dessa vida, porque essa vida já dá trabalho demais. Esquece das outras, ele falava. Então, eu acho que o jovem precisa entender, todas as idades, mas o jovem que está sofrendo muito com a depressão, a dar valor a cada dia e a tentar preencher e dar sentido e dar significado a cada dia. Isso se consegue com aprendizado, por exemplo, isso se consegue se conectando com o outro, trabalhando, se envolvendo com um projeto que faça sentido, né? Outro dia eu escrevi no caderno, né? Faça bem feito o que faz sentido. Eu acho que você encontrar sentido para a vida também tem a ver com o trabalho e com você sair da frente dessa telinha e ficar preso, por exemplo, nos Instagrams da vida. Né? Tem uma amiga minha que fala brincando, mas é grave o que ela fala, ela é de televisão, ela fala assim, morro de inveja da minha vida no Instagram, ela fala. Então, ela ali no Instagram, ela vende uma falsa felicidade que pode ainda piorar o estado de quem se sente deslocado dessa realidade de alegria. A pessoa olha e fala assim, nossa, minha vida é um horror. Então, o que eu falo muito para os jovens, né, quando eu gosto muito de fazer palestra para a mocidade espírita, eu gosto de falar com jovens. Eu falo que eles precisam muito valorizar esse patrimônio valiosíssimo que eles têm, que é o tempo. O tempo é uma coisa que a gente vai envelhecendo e a gente vai cada vez mais valorizando esse nosso tempo, né, que é precioso. E eu sempre falo para eles pedirem socorro. Então, peçam socorro. Vão ao pai, vão à mãe, vão ao centro, vão à avó, vão ao avô e peçam colo, sabe? Peçam socorro. Então, porque às vezes a falta de diálogo é tão enorme que nem esse movimento eles fazem. E quando você vê, eles foram embora. E as famílias enlutadas não ficam naquele vazio insustentável, né? Então, assim, uma das coisas que o Chico falava, né? Ele falava, a dor dessas mães me atravessa o coração, ele dizia. E eu já lido com famílias enlutadas. E eu me peguei, Alexandre, isso foi uma coisa muito curiosa, eu, totalmente, né, digamos, não espírita ou espiriteu, há uns 15 anos eu comecei a ser contactado por famílias enlutadas em busca de mensagens particulares, dicas de médiums e psicógrafos e tal, e eu sempre tive muito cuidado para não ficar recomendando psicógrafos, determinados médiums, eu acho complicado, assim. Uhum. Então, o que eu me pegava fazendo? Eu comecei a olhar e falar, mas o que eu estou fazendo, gente? Eu sou um jornalista, como é que eu estou tendo essas conversas, né? Eu perguntava assim para as mães que estavam no choque, né, da perda recente, que é a dor maior, né, que elas falam, né? Eu perco o marido, fico viúva, né? Eu perco um pai, eu fico órfão, e eu perco um filho, eu fico o quê? Então elas falam, nem nome essa dor tem. Então eu sempre perguntava se elas estavam medicadas, se elas estavam amparadas,
Aí eu recomendava com muito cuidado que assim que essa família tivesse alguma força, alguma mínima força, que ela tentasse trabalhar, que seja um pequeno trabalho doméstico, por exemplo, que muitas ficavam prostradas na cama, a depressão te levava para a cama, como muitos jovens ficam. Então trabalha qualquer trabalho, trabalha depois em favor do outro. Por quê? E essa era uma receita que o Chico dava com muito menos obviedade do que eu estou dando, porque eu estou dando no discurso, ele dava na prática. Mas qual era a receita? É uma receita poderosa, assim, não é mágica essa receita. Quando você se conecta com o outro e você trabalha em favor do outro, você sai do seu umbigo e você entra em contato com dores e com necessidades que às vezes são até maiores do que as suas próprias dores. Então, o seu campo de ação, de troca, ele se amplia. Então, o que o Chico fazia era uma coisa que era muito interessante, que era assim, as famílias iam para Uberaba. Aí aquela família recebia uma carta do Chico, do filho. Nome, sobrenome, datas, evidências incríveis. O que era o impulso da família? Vou morar aqui do lado do Chico. Vou me mudar aqui para Uberaba. Por quê? Porque ele era o carteiro do além também, né? Então eles falavam assim, eu sou o carteiro do além e tal. E a família queria estar ali do lado daquela antena. E o Chico, com muito cuidado, ele fazia aquela família voltar para sua cidade de origem e, se possível, abrir uma casa espírita, abrir uma obra social, que fosse uma creche, que fosse um orfanato, que fosse um asilo, e trabalhar em favor do outro. Então, ele fazia isso. E ele ajudava, quer dizer, essas cartas, muitas dessas cartas, elas são a origem de muitos centros no país. Então, assim, a minha receita que eu me pegava, uma vez a minha mulher, que é jornalista, e era bem cética também, né? E ela me pegou ouvindo um dos meus telefonemas, eu falando com a mãe, isso, né? A senhora está medicada e não sei o que. Ela falou, mas o que é isso? Mas o que você está fazendo? Que conselhos são esses? Né? E aí, de repente, eu me vi falando coisas que o Chico falava menos obviamente do que eu, mas que ele ia indicando o caminho. O caminho. É surpreendente. Você tocou num ponto, algumas pessoas comentaram isso, né, Marcelo? Marcelo, inclusive, Marcelo Henrique, que escreve com a gente aqui, lá de Florianópolis, está comentando em relação a isso. Muitas vezes, até por impulso, eu acho, olha, procura tal médium, procura tal casa espírita, que lá tem o trabalho de cartas consoladoras, e, claro, que é um consolo muito grande. Eu tive essa experiência porque eu recebi da minha mãe, e é muito marcante, riquíssimo de detalhes que a pessoa não sabia, enfim. Mas eu acho que esse ponto que você tocou, e a gente tenta falar isso, mas não adianta, né? Muita gente chega até o espiritismo, eu não gosto muito daquela frase pelo amor ou pela dor, mas muita gente chega nesse momento de desespero, né? De ter perdido um filho, uma filha, um ente querido, enfim. E aí você tocou nesse ponto que nós temos, que eu acho que a doutrina espírita, os centros espíritas, os trabalhadores, precisam ter um cuidado muito grande, porque, como nós falamos agora há pouquinho do suicídio, né? Continua a sua vida, né? Tem muitas mães que às vezes nos procuram no atendimento fraterno, mas eu não tenho mais vida. Tem, sua vida continua existindo. A perda é irreparável e vai doer? Vai. Mas a vida continua andando. Você tem outros filhos, você tem a sua vida, né? Isso a doutrina, eu sempre digo que as pessoas que chegam ao centro e começam a se envolver com a doutrina espírita, mas continuam com essa sensação de, mas eu precisava de uma carta para ter. E eu não sei, eu acho que isso acaba, às vezes, meio que ocultando ou escondendo a razão do que a doutrina oferece, né? Ela te oferece muito mais, ela te oferece hoje, né? Tudo bem, acreditamos na continuação da vida, em múltipla existência, mas eu acho que nós temos que tomar um cuidado muito grande
com isso, né? Olha, a sua vida acontece agora. Ela, da mesma forma que nós conversamos agora do suicídio, eu acho que vale para quem está enlutado, né? Para quem perdeu um ente querido. A vida continua andando, né? Eu preciso me ocupar, como você deu a dica, olha, arruma um trabalho. E eu sempre digo que o espírita tem um péssimo costume de falar assim, olha, vem trabalhar na assistência social. Não, trabalha em casa. Olha o seu filho, outro que está ali, né? Olha o seu marido, porque você vai perder o casamento, além de você ter perdido um filho, você vai se distanciar das outras pessoas que estão preocupadas com você, muito mais do que o centro espírita. Exatamente. E eu acho que o centro espírita tem que tomar isso muito cuidado, de não querer substituir esse ente querido ou essa dor por alguma outra coisa. Na verdade, eu acho que o papel é falar, olha, é difícil, porque a gente imagina, não passei por isso, mas a gente tem noção de que deve ser uma dor terrível, incurável, né? Uhum. Mas essa situação que você falou, dessa não preocupação, e olha, procura uma casa espírita que tenha o trabalho de cartas, é um cuidado que eu acho que a gente tem que ter muito, porque muitos se afastam, Marcelo, e eu acho que você já deve ter ouvido isso, muitos se afastam quando não recebem a carta, por exemplo, né? Isso. Eu procurei a doutrina me deu alguma coisa, me deu um alento, mas eu não recebi uma carta, então eu não quero mais. Isso. Eu deixo escondido numa prateleira porque não me responderam, não me deu a carta do meu filho, né? Quando, na verdade, a doutrina espírita é muito mais. Você falou lá há pouco do Kardec, com a preocupação com o fenômeno, né? E não com a doutrina. Eu acho que aí, nesse caso da perda de alguém, mais ainda. Eu acho que as pessoas procuram a doutrina por isso, eu acho que é uma responsabilidade muito grande dos trabalhadores, do movimento espírita, mostrar a doutrina, e não o fenômeno, né? Por si só. Né? Porque você vê, Alexandre, eu acompanhei o livro que eu escrevi, que é o que eu mais gosto, ele é o menos conhecido. Ele é o Por Trás do Véu de Ísis. Eu vou fazer propaganda aqui. Você está com ele aí. Esse é o meu livro preferido, viu, Alexandre? Esse é o livro, ele é um livro sofrido à beça. O Pedro Real uma vez me falou, olha, esse livro nunca sofri tanto lendo, né? Porque ele trata do luto de uma mãe que perdeu os 2 filhos, que é a Juraci Quirino, e que busca provas de que esses filhos estão vivos em outra dimensão. E aí ela busca essas provas nas cartas psicografadas. E aí a gente vai a Uberaba, a gente vai a Brasília, a gente vai a São Paulo, eu vou com ela nessa saga, né? E as cartas não trazem evidências de uma comunicação real, autêntica. E aí, como é que termina isso? Termina eu num centro que tinha aqui no Rio de Janeiro, que era um centro da Dona Célia. A Dona Célia tinha 1,50 m e poucos de altura. O Chico falava que ela era a maior médium do mundo, e o assessor dela, o Valdemar Falcão, falava que ela era a menor médium do mundo, por causa da altura. E aí, a Dona Célia, ela ficava assim. Eu fui no galpão dela, com a Juraci Quirino, com a mãe. Ela ficava num palco sem brinco, para ninguém dizer que ela estava usando ponto eletrônico. Um gravador enorme ficava do lado dela, registrando as comunicações orais que ela fazia para as famílias enlutadas. Então ela falava assim, José Almeida da Fonseca Bastos, tem algum José Almeida aí? Aí a pessoa levantava o braço e falava, vem para cá, meu filho, tem mensagem da energia para você. Ela chamava espírito de energia. Ela já estava afastada do espiritismo Kardec, e ela estava muito ligada à física, à energia e tudo. E aí ela ia passando recados e recados, descrevendo as pessoas, as energias que estavam do lado dela e tal, e as pessoas caíam às vezes no chão de emoção, choravam. Eu vi isso. Num dia que eu estava lá, teve mais de 1000 informações, muito precisas, né, que eu transcrevi. E aí ela dizia uma coisa, e a Juraci estava lá comigo, eu estava do lado da Juraci, e ela falava assim, ela era um pouco direta, e ela falava assim, meus filhos, vocês precisam entender que os mortos somos nós. Eles estão vivos. As energias estão vivas, ela falava. A vida verdadeira é lá. E ela falava com uma certeza tão absoluta que a Juraci começou a
as lágrimas e lágrimas escorreram. Ela era muito difícil de chorar, por exemplo. E aí escorreram, ela virou e falou: agora eu não preciso mais de nenhuma carta. Já não preciso mais. Então a busca terminou para ela sem a necessidade de carta. Ela conseguiu preservar o casamento dela. Outro dia, depois desses 15 anos de distância, eu perdi o contato dela. Eu fui fazer um ensaio para uma live no interior de São Paulo. A pessoa que estava ali na condução da live chegou e falou: sabe quem mora aqui do meu lado? Eu falei: quem? Juraci Quirino. Alexandre, eu que estou ruim de chorar também, eu sou quase igual a Juraci, eu acho que eu fiquei uns 5 minutos chorando, eu não conseguia falar nada mais, nada. E aí eu fui um reencontro com essa mãe, que eu chamava no livro de A Mãe Sem Filhos, né? E ela falou: olha, eu estou aqui no interior com meu marido, estamos fazendo 45 anos de casamento, e as fotos dos filhos estavam na parede aqui atrás, e aí ela falou assim: eu vou te dizer, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Eu tenho o meu quiosque que eu reúno os jovens todos aqui da cidade, a casa viva cheia de jovens, e eu estou muito feliz, eu estou muito bem casada. Então ela encontrou força sem precisar da carta, né? Então, assim, o trabalho, toda hora eu penso, o trabalho engrossa o fio da vida, né? É essa força que a gente tem que ter. Marcelo, aproveitando, já que você falou do caso das cartas, como você disse várias vezes, essa história da biografia do Chico no primeiro contato, você foi como um jornalista. E aí a gente percebe, a gente já falou disso, desse carinho todo, dessa admiração que você acabou criando pela pessoa do Chico Xavier. Durante esse período todo, você contou, já vi várias entrevistas suas, inclusive na quarta você conta alguns detalhes, algumas situações engraçadas em relação a isso. Como é que foi para você, aí já, não só a admiração pelo que você sentiu de exemplo do Chico, mas como é que foi para você, que até era cético em relação a isso, descobrir a mediunidade do Chico? Como é que foi conviver com essa relação? Quer dizer, e aí, independente da crença, com certeza você, como jornalista, tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos em relação a isso, como nós temos até hoje. Sim. Como que foi isso para o jornalista, para o Marcel, encarar ou conviver com a mediunidade do Chico? Porque a pessoa do Chico, todo o trabalho, eu sempre digo que o exemplo do Chico, nós não precisamos, não dá para citar, né? Se foi o mais importante, foi as cartas para as mães, se era o trabalho assistencial, se foi o exemplo de vida, enfim. Eu acho que tem tanta coisa para falar dele que não dá para a gente identificar, né? Olha, o Chico, aqui ele era diferente, né? Era diferente em tudo. Mas para você, olhando, tendo um primeiro contato, convivendo com ele, a mediunidade, como é que foi isso? Como é que foi para você encarar essa parte da vida do Chico? Né? Porque o resto todo a gente entende que o exemplo dele já nos caminha. Mas e essa mediunidade? Como é que você conviveu com isso? Ótima, boa pergunta, boa pergunta. Para uma pessoa tão cética como eu era, quer dizer, eu era, obviamente, mais ainda do que eu sou hoje, era assim, no mínimo, vieram duas palavras na minha cabeça, assim, intrigante e desconcertante. Eu acho que eu ficava muito numa análise racionalista, muito ligado à relação cérebro-mente, por exemplo. Então, se isso não é fraude, se essas mensagens elas não foram levantadas antes e memorizadas para que estivessem nessa carta, como é que se explica esse fluxo de informação se não existe o invisível, por exemplo? Então, era por aí, de acordo com essa lógica materialista, que eu me colocava como um investigador e como jornalista. Então, eu ia muito assim em cima das teses de telepatia, acesso a informações que estariam ali na memória, no inconsciente do outro. Então,
E aí aconteceu uma coisa que eu vou saltar do Chico e vou passar para essa história, que foi a seguinte. Quando eu terminei a biografia do Chico, a minha mulher, que é cética, e os meus amigos jornalistas, eles falaram para mim, Marcel, muda de assunto agora, porque você não é espírita. Então, por que você vai continuar escrevendo sobre espiritualidade, sobre espiritismo e tal? Aí eu estava nisso, buscando temas para outros livros, e aí os temas que eu pensava, Alexandre, olha os temas, eram Mãe Menininha do Gantuá e Padre Cícero. Ou seja, eu podia até sair do espiritismo, mas assim, a religião não estava conseguindo me afastar da religiosidade, né? Quer dizer, do invisível. Aí eu estava nisso e eu tinha sido entrevistado por um professor universitário em Brasília, pessoa muito discreta, que é amigo meu até hoje. E ele era espírita e tinha um programa de TV espírita. E ele conversou sobre Chico Xavier e tal, fui embora, voltei para o Rio. 2 semanas depois dessa nossa entrevista, ele me liga muito constrangido no telefone e fala, Marcel, eu queria te perguntar uma coisa. Você conhece tia Lourinha? Eu falei, tia Lourinha? Eu falei, não. Por quê? Aí ele, não, você checaria com a sua família e depois você me retornaria? Eu, tá. Aí eu liguei, pai, você conhece tia Lourinha? Ele, não, nunca ouvi falar. Aí eu, mãe, você conhece tia Lourinha? Ela, nossa, demais. Era a melhor amiga da sua avó, grande amiga da tia Maria, morava na Tijuca, morreu de câncer. Por quê? Aí eu falei, não sei, vou ligar para o professor. Aí, professor, existiu uma tia Lourinha na minha família. Aí ele, graças a Deus, porque eu sou médium e psicografei uma mensagem da tia Lourinha para você. E aí eu fiquei abismado, e na época existia aquele saudoso equipamento fax, né, o fax, aí eu você manda para mim essa mensagem por fax. Aí depois eu soube dos bastidores, né, o sufoco dele para conseguir uma papelaria para mandar o fax. Aí chegou o fax, com aquela letra, né, grande da psicografia ali, a lápis, tudo. No caso era uma caneta. E aí ela fala assim, Marcel, meu filho, eis que do outro lado do rio da vida volto contente por tudo que nos deu a divindade. Escrevo para dizer que estou ao lado da sua tia e do seu avô, e que o trabalho foi dado a você e você não pode mais abandoná-lo. Difundir a obra do apóstolo do Espiritismo, Chico Xavier. Um beijo da tia Lourinha. Aí eu recebi aquela carta, minha mulher leu e falou, como isso pode ter acontecido? Você precisa investigar isso. Como é que isso acontece? Eu falei, então eu estou liberado. Estou liberado. E aí eu vou te contar uma coisa, Tiago, que eu não conto para quase ninguém. E agora que eu lembrei. Olha o que eu fiz. Eu peguei essa mensagem da tia Lourinha e eu fui até o Padre Quevedo, em São Paulo. Padre Quevedo, que estava no auge naquela época, naquele quadro do Fantástico. Né? Aí eu sentei com o Padre Quevedo, ele tinha tido vários embates com o Chico Xavier, ele era o grande adversário do espiritismo, do sobrenatural, e ele falava, isso é sobrenatural e tal. Aí eu sentei com ele, conversei sobre Chico, ele falou da admiração dele pelo Chico da caridade, ele falou que era um bom homem, e aí eu falei para ele, aí ele falou, mas isso de falar com morto, isso aí, aquele sotaque dele, isso não é, isso é fraude, não sei o que e tal. Aí eu falei, mas, padre, eu queria te contar uma história. Eu peguei a mensagem da tia Lourinha, né? Li, mostrei para ele, ele pegou, leu. Eu falei, como é que o senhor explica isso? Porque nem eu sabia que existia uma tia Lourinha. Isso não poderia estar no meu inconsciente mais profundo e ser acessado telepaticamente por esse médium. Aí eu falei, também aqui na carta, eu falei para ele, olha, ele fala da minha tia, que era a melhor amiga, segundo minha mãe, e fala do meu avô. E a minha avó estava viva.
Então, como ele fala da tia e do avô e não fala da avó, aí sabe o que ele falou? Ele olhou para mim e falou assim, aí não tem explicação. Aí eu, não tem explicação. Aí eu falei, então, Padre Quevedo, então, como assim não tem explicação? Então, né, na verdade, quando eu entro no acesso, né, ao intercâmbio entre vivos e mortos, né, eu fico sempre nessa posição de ficar desconcertado, e de ficar muito... Aí eu entro muito nessa coisa do cérebro, da mente. Então, hoje, por exemplo, se você perguntar assim, um projeto, por exemplo, que hoje me estimularia, talvez fosse um mergulho maior na ciência do intercâmbio, do invisível. Então, eu estou, por exemplo, acompanhando com muita atenção o trabalho da Universidade Federal lá de Juiz de Fora, da equipe do psiquiatra Alexander Moreira Almeida, que eles lançaram uma convocação pela internet, né, no Núcleo de Estudos de Saúde e Espiritualidade. Se você tem uma história de reencarnação ou uma história de experiência de quase morte para contar, nos contacte. O que ele já recebeu até agora? Mais de 600 relatos. 600 relatos. Então, eles vão começar a investigar esses casos, buscar as evidências de confirmação daquelas narrativas, como a Stevenson fez, né, na Universidade de Virgínia durante décadas. Então, esse é um trabalho que me chama a atenção. Interessante. E nesse sentido, nós temos dentro do movimento espírita algumas pessoas que vão questionar, mas nós temos essa prova, né? Eu acho muito pelo contrário, né? Isso o próprio Kardec nos diz o tempo todo, né? Não, vamos cada vez mais nos certificar de que isso é verdade, né? De que nós vamos ter uma explicação racional e lógica, porque a gente sempre diz, mas eu brinco sempre, às vezes, em algumas palestras, Marcelo, que fala, o espírita criou, por incrível que pareça, alguns bordões sem saber o que está falando. Uma delas é assim, não, mas é a fé raciocinada. E eu vivo perguntando, que fé raciocinada, né? Primeiro você raciocina para falar sobre fé raciocinada, né? Não adianta eu simplesmente falar isso para tentar convencer alguém de alguma coisa, né? Muito pelo contrário. Eu acho que é muito nesse sentido, né? Olha, nós precisamos ter uma explicação. Que existe, mas o aprofundamento em relação a essas questões é extremamente importante para a doutrina, né? Mas você vê, né, Alexandre, por exemplo, eu tenho amigos, e claro que vocês têm também, eu tenho amigos médiums que são absolutamente discretos, reservadíssimos, não se expõem, não participam de sessões públicas, e são de absoluta credibilidade, pessoas em que eu confio absolutamente, e que eles veem, e eles escutam, e eles escrevem psicografias impressionantes, com textos que não tem nada a ver com o estilo próprio deles e com a formação e a bagagem cultural deles. E eu já vi isso acontecer infinitas vezes, sabe? Eu não posso negar isso. Então, quando eu falo para os meus amigos céticos, e isso é muito importante, eu acho que essa é uma mensagem que é muito importante, é a seguinte: existe fraude? Existe. Existe autossugestão? Existe. Existe mistificação? Existe. Existe manipulação? Existe. Mas eu falo assim, mas existe verdade também. Eu falo, e nós precisamos respeitar o mistério. Isso, o cético, ele precisa se abrir para o invisível, sair do pedestal do materialismo puro, porque ele limita, e eu não posso negar que vivi e vivo fenômenos que, de acordo com a lógica materialista, eles são inexplicáveis. Eu vou te contar uma coisa que eu, em geral, não conto, porque, não sei, eu fico constrangido de contar, acho muito pessoal, mas eu vou contar. Eu,
quando eu estava em plena campanha de divulgação da segunda edição do Chico Xavier, então foi quando o livro realmente explodiu e eu comecei a viajar muito. E o que eu tinha? Eu tinha um problema de entupimento de nariz, na verdade, que meu nariz ele não entupia, ele empedrava, ele ficava como se eu tivesse fechado. E era uma agonia, era uma coisa terrível. Aí o que eu fazia? Eu comprava aqueles descongestionantes nasais, que são muito fortes e perigosos, porque eles são vasodilatadores, e eu usava meio frasco. Aqui eu já estaria colocando isso, a conversa inteira eu estaria usando aquilo, e meio frasco. E o que aconteceu? O meu coração começou a explodir no peito. Eu vivia a taquicardia. Eu não contava para ninguém, e eu pensava para mim, eu vou morrer, mas eu vou morrer respirando. Era o que eu falava. Eu não contava para ninguém, e era aquilo o dia inteiro. Aí quando eu ia para o Nordeste, eu levava, com medo de uma farmácia estar fechada, não sei o que, eu levava 6 frascos para mim, comigo. Aí eu botava os frascos na cabeceira da cama. E aí tinha um dia que eu ia fazer uma palestra num centro lá em Fortaleza, dava uns frascos ali, o motorista que ia me levar para o evento, o anfitrião, na verdade, ele ligou lá da portaria do hotel e aconteceu uma coisa estranhíssima. Eu estava todo vestido já, camisa passada, pronto para ir. Eu deitei na cama. Eu deitei, eu me lembro de eu falar assim, mas o que você está fazendo deitando na cama? Eu pensando, que é isso, deitar na cama? Aí eu deitei, e isso aconteceu do jeito que eu vou te falar. Eu comecei a sentir umas picadas aqui, assim, nas maçãs do rosto, de um lado e do outro, picadas. Aí eu comecei a sentir aquelas picadas, fechei o olho, e aí eu virei e falei, tá, vai. E aí, num estado de consciência que eu acho que era alterado, eu peguei aqueles frascos todos, joguei tudo na lixeira do banheiro. Nunca mais meu nariz entupiu. Na vida, eu posso ficar absolutamente gripado, que nunca mais aconteceu. Então, aquilo, para mim, foi um fenômeno, assim, porque não havia possibilidade disso ter acontecido sem uma intervenção natural, entende? Então, assim, essas coisas, quando os meus amigos curiosos e céticos vêm conversar, eu conto. Por quê? Para essas pessoas não ficarem totalmente fechadas dentro de uma lógica de que tudo é matéria, porque isso empobrece. Marcelo, indo para esse lado que você comentou, toda a admiração com o Chico, depois veio a biografia de Kardec. Essa biografia de Kardec, essa vontade e esse despertamento em relação a fazer, tem vínculo com o contato com o Chico? Tem. Porque, por exemplo, Alexandre, para eu entender Chico, há 25 anos, eu tive que entender Kardec, antes de tudo. Porque, como o Chico seguia o manual, né, do Kardec, para entrar na cabeça e na pele do Chico, eu tinha que entrar nas obras que eram referências para o Chico. Então, eu fui no Kardec. O Kardec ele era tão importante para o Chico que era o seguinte: a família dele era católica, no interior de Minas Gerais, Pedro Leopoldo. Uhum. E ele era atormentado por vozes e visões desde muito menino. E na cidade, as pessoas olhavam e falavam, ele é louco, o Chico é louco. E alguns falavam que ele era esquizofrênico. E, desculpe, mas por exemplo, para você ver, o Chico, na época, as famílias internavam os esquizofrênicos no manicômio de Barbacena, que era muito famoso no interior de Minas. E o Chico tinha medo de ser internado. E ele diz que só não foi internado por causa do trabalho, porque desde menino ele trabalhava em fábrica de tecido, e ele trabalhava em lojas e tudo,
Então, e ele era arrimo da família, ele era arrimo já, ajudava no sustento dos irmãos. Então, o trabalho salvou ele. Quando ele vai para a adolescência, quer dizer, depois de já ter tido, pouco antes de ter um encontro com Emmanuel, com o guia espiritual, ele abre pela primeira vez o livro dos Espíritos. E aí, quando ele abre, ele entende que ele não é louco. E ele se descobre qual era o papel dele aqui e agora, naquele momento. Então, eu chego ao Kardec pelos olhos de Chico. Foi assim que o Kardec entrou na minha investigação. Interessante. E fazendo as duas biografias, Marcelo, eu acho que isso já deve te perguntar, mas é uma curiosidade muito grande, porque existe sempre uns comentários nesse sentido, né? As personalidades, porque você teve que ir a fundo, você fez um trabalho jornalístico em relação a essas duas personalidades. Independente da doutrina, como você disse, que o manual de Chico, isso é muito importante você falar para o movimento espírita, Marcelo, nesse sentido. Muita gente tem uma imagem do Chico vivendo a parte da doutrina espírita. Muitos ainda veem o Chico fenômeno, né? As cartas, enfim. Quando você fala que o manual de vida era a codificação, isso para muita gente vai ser uma surpresa, tenho certeza, que muita gente vai falar, nossa, E muito importante essa constatação, né? Quer dizer, então nós estamos falando da referência dentro do espiritismo brasileiro, como você comentou na quarta-feira, mas que tinha toda a preocupação com relação à seriedade e o respeito pelo que foi codificado por Kardec. Dentro disso, existe alguma relação das personalidades nesse trabalho seu investigativo? Porque muitos dizem isso, né? Porque nós temos uma imagem, eu acho que você foi muito feliz no livro e depois no filme, o Wagner, de mostrar um Kardec que a doutrina espírita também não conhecia, que era o homem, né? Que todo mundo tinha a imagem, eu brinquei com a Sandra e com o Leonardo, de que todo mundo conhece o Kardec da foto da capa do Livro dos Espíritos, né? É aquele homem sisudo e que todo mundo conhecia aquilo ali. E todo mundo se dizia íntimo daquela foto, né? E aí vem a sua biografia e o filme nos trazer um homem. Dentro desse homem, Kardec, do Leon e do Chico, você encontra alguma relação de personalidades, de trabalho ou de apostolado, por exemplo? Eu encontro assim, eu vejo temperamentos muito diferentes, porque você tinha um Chico muito suave, né, muito doce, muito voltado para o atendimento ali, as mães, aquele carinho, né, ele era chamado de homem-amor, né, o homem-amor, e eu vejo um temperamento do Kardec mais combativo, ele tinha energia mais guerreira, né? O Chico, eu vejo ele assim, ele estava no combate, no bom combate, mas com uma postura muito da paz e vamos nos unir e vamos nos perdoar e vamos nos aceitar, né, com as nossas diferenças. E tem o Leon, o Rivail, no combate mesmo de vamos codificar essa doutrina e vamos levar essa doutrina ao maior número de pessoas e países possível. Então eu vejo um pensamento, mas por exemplo, o que é muito curioso, eu vejo os dois movidos por um sentido de missão grande, um sentido de doação ao outro e à própria causa extremo. Eu acho que esses dois temperamentos, eles têm muito em comum, e eles têm uma coisa que é curiosa de você pensar, tanto Chico quanto Kardec, eles eram muito estratégicos. Eles eram estratégicos. Então, por exemplo, quando o Chico ia receber títulos de cidadania, e ele recebeu centenas de títulos de cidadania, ou quando ele ia à frente das câmeras de TV, muita gente acusava o Chico de estar sendo vaidoso, de estar sendo personalista, e de estar se perdendo na vaidade, por exemplo. Então,
as pessoas falavam assim, mais cedo ou mais tarde o Chico vai cair desmascarado, até, por exemplo, como uma fraude. E o Chico dizia, eu não vou cair porque nunca me levantei. Ele tinha essa frase. Por que eles eram estratégicos? O Chico, uma vez, num dos raríssimos desabafos dele, depois de ser tacado por vaidade, ou por ter colocado a peruca, ou por... Enfim, ele vira e fala assim, vocês querem que eu faça o quê? Vocês acham que eu vou receber título de cidadania? Por quê? Ele falou, eu vou para divulgar o espiritismo. Eu vou para frente das câmeras de TV, por menos que eu goste das câmeras de TV, por quê? Para divulgar o espiritismo. Então, ele tinha um pensamento estratégico, como Kardec tinha. E eu acho que por trás desse impulso deles de levar o espiritismo adiante, estava também a consciência que eles tinham do impacto que a doutrina provocava nas pessoas. Eles sabiam exatamente quantas vidas se transformavam e quantas vidas podiam ser salvas. Porque eles tinham os relatos ao vivo, porque eles recebiam os relatos por carta. Então, eu vou te contar, por exemplo, para mim, né, a cena mais emocionante que eu já vivi na vida, nesses anos todos, não foi assim, a emoção de ver um livro seu na tela de cinema é forte? É, bem forte. Ver o livro no topo das listas de mais vendidos de uma Veja é forte? Bastante forte. Mas nada para mim foi mais forte do que o dia em que, em Brasília, duas jovens muito simples se aproximaram de mim depois de uma palestra e uma delas virou e falou assim, Marcel, eu vim lá de Taguatinga, cidade satélite de Brasília, peguei 2 ônibus para dizer o seguinte, eu ia me matar. Li a biografia do Chico e desisti. Eu vim aqui te agradecer. Você não esquece isso? Nunca. Nunca. E isso aconteceu comigo dessa maneira uma vez. Agora, quantas vezes isso aconteceu com o Chico e quantas vezes isso aconteceu com Kardec? Então, assim, eu vejo várias coincidências entre eles. Sim, esse sentido de missão, no sentido de doação e num pensamento estratégico para levar a doutrina adiante. Da divulgação. Da divulgação. Perfeito. Marcelo, estamos caminhando para o final. Eu trouxe aquilo que eu brinquei com você, eu falei do Véu de Ísis, eu também adoro esse livro, né? Mas eu brinquei o Kardec, a biografia, quando você fez, eu comentei com você, a do Chico também, mas a do Chico eu acho que aí, mais ainda pelo apelo emocional, né? Todo mundo tem um carinho muito grande, isso que você falou, um olhar diferente, já conhecia, ou todo mundo se torna íntimo da figura do Chico, né? Pelo carisma, pelo carinho, até pela proximidade, né? Da gente conhecer mais de perto a história, ou pessoas que conviveram, enfim. E no Kardec, na biografia, no livro, eu já senti isso, e quando foi para a tela, aí ficou mais fácil, mais palpável, né? Uhum. Dessa preocupação que você teve, tanto em um como no outro, de trazer a imagem do homem, tanto do Leon, que depois vai virar Kardec, como do Chico, com todas as dificuldades e com todas as passagens do dia a dia. Tanto no Kardec me surpreendeu mais ainda por isso, quer dizer, a gente não tinha, ou nós tínhamos o que eu te falei, a imagem do Kardec era da capa dos livros da codificação, né? Era uma coisa muito distante. Essa construção para você, dessa pesquisa toda, de trazer essa imagem do Kardec humano, né? Do Kardec homem comum, foi uma preocupação sua? Você teve essa preocupação ou esse cuidado quando você foi fazer essa biografia do Kardec? Tive, Alexandre. O que eu tento é assim, entrar na pele do personagem e tentar me colocar na posição dele, né, desse homem. Então, como é que eu resumi a história do Kardec desde o início, do professor? Era assim, ele era um professor cético na França do século XIX. Depois dos 53 anos de idade, aos 53 anos, ele muda de vida e de nome
para dar voz aos espíritos. Por quê? O que gerou essa transformação? Então, foi em busca desse porquê que eu construí a narrativa toda. É a história de uma transformação, é como eu vejo o livro. E onde é que eu fui descobrir a voz dele? Porque, por exemplo, o Chico ainda estava vivo e os contemporâneos estavam vivos para que eu os entrevistasse. O Kardec não deixou descendentes, então eu realmente, a minha fonte primária, eu demorei a encontrar, porque eu não podia me basear só nos livros já publicados sobre Kardec, ou sobre o entorno do Kardec, ou sobre Amélie. Então, qual foi, eu acho que foi o pulo do gato? O pulo do gato foi assim, eu fui para Paris, me tranquei na biblioteca de Paris e peguei as várias e várias edições da Revista Espírita e fui lendo e relendo. Então, ali está a voz do Kardec, porque ele passou 11 anos quase que escrevendo sozinho. Então, o professor que estava investigando, o professor que estava defendendo a doutrina, o professor que estava denunciando fraudes, ou que estava alertando os médiums, né, sobre os riscos de se perder no exercício do intercâmbio, da mediunidade, está tudo ali. E a cada edição eu encontrava informações preciosas nas apresentações, nas rubricas de rodapé. Então, ali na revista, eu encontrei a voz do professor. Foi ali que eu me achei. Joia. Marcelo, nós vamos terminando. A Magali está aqui, está ao vivo, te agradecendo, falando que tem... Vou até ler para você. Grande coração, generosa demais, sou privilegiada em ter sua amizade. A Magali é uma querida, né? E ela, Alexandre, sabe que ela, entre outras, todo mundo do meio que está me ouvindo aqui, de cinema, se você tem qualquer filme, qualquer livro para você levar adiante com temática espírita, espiritualista, o primeiro nome que vem para a gente é o da Magali. Não tem como. A Magali, por favor, porque ela abraça nossas obras e ela leva adiante, né? Assim, ela abraça e vai. E agora ela enfrentou uma missão árdua, Alexandre, que é a seguinte: eu nunca fui das redes sociais, eu nunca tive Instagram, nem Facebook, nada. E nessa quarentena, milagrosamente, não sei porquê, nem minha família entendeu, eu resolvi, eu acho que é por causa do confinamento, eu senti falta de me conectar, e aí eu falei, Magali, você me ajuda? E aí está ela lutando ali. Agora eu estou com o Facebook próprio, né, que é o Marcel Souto Maior Oficial. Lá a gente está postando frases, casos de Chico, uma série que eu escrevo sobre calma, ter calma. E é a Magali, tadinha, que vai me puxando e vamos, Marcelo, publica, vamos embora. Então, obrigado, Magali, pela paciência. Né? Não, e ela foi de um carinho com a gente, vou agradecer publicamente, já falei isso para ela no WhatsApp, no telefonema que ela me deu, mas foi um carinho absurdo, o carinho, bom, de vocês, né? Eu só tenho a agradecer. Nós fizemos, Marcelo, só para te localizar, foi de novo, né, com certeza, intuído ou ajudado pela espiritualidade, nós trouxemos essa realidade, inclusive nós vamos encerrar pelo menos esse primeiro ciclo aos domingos, que a gente não tinha atividade. Nós trouxemos tentamos trazer um pouco da parte artística do meio espírita, porque os espíritas pouquíssimo sabem, a não ser quando acontece isso. Olha, teve o filme, então as pessoas foram assistir o filme do Chico, as mães, e agora o Kardec, enfim. Mas nós sentimos que, por exemplo, o bate-papo com o Wagner foi de uma riqueza não só em relação à doutrina, mas em relação a todo o trabalho do Wagner, que é fantástico, como você disse, um dos maiores trabalhadores que eu conheço em relação à doutrina, nessa preocupação. Depois com o Leonardo, com o Renato Prieto, com o Luiz Ru, nós tivemos com ele a semana passada. Vamos estar com o Carlos Ruas, que acho que vai ser o último nesse pessoal. Tivemos com a Sandra na sexta-feira, que foi uma delícia. E hoje com você. Então, nós temos muito, mas assim, a gratidão é muito grande, não só por ter aceito o convite, mas com o carinho e o cuidado que você teve. A Sandra nos toca muito ainda, Marcelo, ainda bem, né? Dessa preocupação que você estava falando para a gente fora, antes da gente entrar ao vivo, de, olha, eu conheci o trabalho, eu vi,
está assim, passada a Sandra falou, olha que bacana como que começou o centro. E a ideia é exatamente essa. Eu acho que a gente conseguir fazer com que mais pessoas entendam ou procurem saber um pouquinho mais, né? De que não seja o livro na prateleira ou o filme que a gente foi aquele dia no cinema e passou. E aí, hoje, além da admiração, posso falar por mim e por várias pessoas, mas posso falar por mim, da admiração que eu te disse que eu tenho pelo seu trabalho, não só o trabalho voltado para a doutrina, mas de forma geral, e hoje mais ainda, pelo seu carinho todo que você teve, o cuidado todo com Amigos do Bem. Então, eu queria te agradecer muito, a Magali também, e eu até trouxe os livros, porque aí eu sempre falo que nós fazemos propaganda mesmo, né? Esse é o do Chico, biografia, e o que eu realmente, assim, eu tenho um carinho muito grande, que foi esse, quando você lançou, foi muito marcante, como eu te disse. Então, mas, muito obrigado, de coração, foi uma delícia. Nós vamos ficar 1 hora, nós ficamos 1h30, e acho que passaria mais 1h30 da gente batendo papo. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Eu que te agradeço mesmo. Eu sei o trabalho importante que vocês estão fazendo aí, várias vezes por semana, se encontrando para estudar, né, as parábolas, estudar os livros e pôr em prática também, prestando atendimento fraterno, que é fundamental nesse momento, ainda mais nesse momento. Então, a gente quase que vive uma pandemia não só sanitária, mas psicológica, além da pandemia política no Brasil. Então, a gente está sob forte estresse, forte tensão. Então, assim, fica a minha mensagem de gratidão a vocês pelo trabalho de vocês. Fico também a todos que estão nos ouvindo e que, de alguma maneira, estejam em sofrimento, um pedido e um desejo que vocês se fortaleçam, e vocês valorizem o máximo possível cada dia, por mais difícil que, às vezes, esse dia pareça. Não é fácil, muitas vezes. Eu também vivo entre altos e baixos. Os altos e baixos fazem parte da vida. E eu acho que a luta que vale ser lutada é muito de você preencher a sua vida de sentido e significado. Eu acho que um dos caminhos para você preencher essa vida de sentido e significado é você se conectar com o outro, né, Alexandre? Então, essa é uma das lições da doutrina, e eu espero que vocês tenham hoje um lindo domingo e que o trabalho de vocês continue assim, Alexandre, só pregando e multiplicando o bem e uma serenidade também nesse confronto que nessa luta que é a vida, né? Porque é luta também, né? Marcelo, obrigado mais uma vez. Depois eu mando para a Magali o link, depois a gente deixa disponível no YouTube também. Maravilha. Tá bom? Obrigado, bom domingo. Obrigado. Bom domingo para vocês. Até a próxima.